the cat, the wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix, the wonderful cat. Olá, seus lindos! Eu sou a Bela, você está no Metalinguagem e esse é o Dica de... Antes de Mickey, antes da Disney dominar o mundo, existia um gato preto, sorridente e cheio de truques, Félix o gato, o primeiro astro dos desenhos animados e ícone global da cultura pop. Neste vídeo, você vai conhecer a origem de Félix, sua influência, quadrinhos, séries de TV, Joe Oriolo, disputas judiciais e polêmicas, filme de 1988, fama no Japão e legado cultural. O gato Félix nasceu em 1919, no curta Feline Follies, criado no estúdio de Pat Sullivan e animado por Otto Messmer. Nos anos 1920, Félix estrelou mais de 150 curtas-metragens, tornando-se o personagem mais famoso do mundo, estampando pôsteres, relógios e brinquedos. Ele foi o primeiro personagem com personalidade própria, capaz de transmitir humor e emoção sem precisar falar. Quando Walt Disney criou Mickey, Félix já era um astro mundial. O corpo preto, os olhos grandes e o sorriso travesso de Mickey foram claramente inspirados em Félix. Mas a chegada do cinema sonoro mudou tudo, e Mickey tomou a dianteira, enquanto Félix permaneceu no cinema mudo e em preto e branco no Brasil. Félix conquistou crianças através das revistas infantis de Monteiro Lobato, que reconheceu no gato uma mistura de humor e imaginação. Félix foi um dos primeiros personagens estrangeiros a se popularizar no país, junto com Mickey e Pato Donald. Em 1923, Félix chegou aos jornais com tiras diárias criadas por Messmer, publicadas globalmente. As histórias eram surreais e inventivas, influenciando tiras clássicas como Peanuts e Calvin e Haroldo. Nos anos 50 e 60, Félix voltou aos gibis coloridos, com aventuras da Bolsa Mágica e vilões como o Professor, conquistando uma nova geração de leitores. Joe Oriolo foi o responsável por ressuscitar Félix para a televisão. Em 1958, ele lançou a série Felix the Cat, dando ao gato sua famosa Bolsa Mágica e novos vilões e amigos. Enquanto Otto Messmer havia criado Félix nos anos 1920 e Pat Sullivan era o responsável legal pelo personagem, foi Joe Oriolo quem manteve o gato vivo na era da televisão. Oriolo começou sua carreira como animador nos anos 30 e 40, trabalhando em estúdios como Fleischer e Famosa Studios. Ele foi o animador e produtor visionário que percebeu que Félix poderia ter uma nova vida na TV, especialmente após o declínio dos curtas-metragens de cinema mudo. Em 1958, Oriolo produziu a série Felix the Cat, transformando o gato em um herói para crianças, com a icônica Bolsa Mágica, que podia se transformar em qualquer objeto. Foi Oriolo quem modernizou o design de Félix, tornando-o mais redondo, expressivo e adequado à televisão em cores e animação limitada. Ele também criou novos personagens para enriquecer o universo do gato. Professor, o vilão clássico, Rock Bottom, seu ajudante atrapalhado, Poindexter, o pequeno gênio. Com essa visão, Oriolo garantiu que Félix não fosse apenas um personagem do passado, mas um ícone multimídia, transitando de cinema para TV, revistas e produtos licenciados. Décadas depois, seu filho, Dom Oriolo, continuou o trabalho da família, produzindo a série dos anos 90, Twisted Tales of Felix the Cat, e administrando a marca, mantendo viva a imagem do gato para novas gerações. Curiosidade: Joe Oriolo também foi um dos primeiros a perceber o potencial de merchandising de Félix, licenciando brinquedos, livros e produtos no mundo inteiro. Um conceito que hoje é padrão para personagens animados. A autoria de Félix é polêmica. Pat Sullivan registrou o personagem, mas Otto Messmer animou e escreveu todas as histórias originais. Nos anos 50, Joe Oriolo adquiriu os direitos para a TV, e seu filho Dom Oriolo os manteve por décadas. Em 2014, a DreamWorks comprou Félix, mas os herdeiros de Sullivan ainda reivindicam participação nos lucros, mostrando que o gato continua gerando disputas centenárias. Felix the Cat, The Movie, 1988. Produção: o longa foi produzido por Dom Oriolo, filho de Joe Oriolo, que manteve os direitos do personagem na época. A animação foi dirigida pelo húngaro Tibor Ernadi, conhecido por seu trabalho em animações europeias. A produção teve orçamento limitado, o que influenciou o estilo visual, cores vibrantes, design exagerado e algumas escolhas narrativas estranhas, caracterizando o filme como psicodélico e surreal.
O filme buscava modernizar Félix para uma nova geração, mantendo elementos clássicos, como sua bolsa mágica, mas inserindo aventura e fantasia. Enredo: a princesa Oriana e o reino de Oriana. Félix é convocado para salvar a princesa Oriana, que foi sequestrada pelo vilão Duke of Zil, um personagem com planos de dominar o reino. A bolsa mágica. Como nas séries clássicas, Félix usa sua bolsa mágica, que se transforma em qualquer objeto necessário para ajudá-lo. A bolsa é o principal recurso para superar obstáculos e inimigos, mantendo o espírito do humor e criatividade do personagem. Viagem e aventuras. Félix viaja por cenários surreais e coloridos, enfrentando monstros, vilões e armadilhas. A narrativa mistura aventura épica, humor nonsense e fantasia absurda, característica que remete às tiras originais e à estética da série dos anos 60. Clímax e resolução. Félix consegue derrotar Duke of Zil, resgata a princesa e restaura a paz no reino. O final reforça o otimismo e a criatividade do personagem, mantendo sua essência de herói travesso e engenhoso. Estilo e recepção. O filme é notório por seu visual psicodélico, animação limitada e narrativa confusa para crianças, o que levou a críticas mistas. Alguns críticos consideraram a animação exagerada e estranha, mas muitos fãs e colecionadores apreciam o valor cult e nostálgico da obra. Embora tenha tido baixo impacto comercial nos EUA, o longa fez sucesso na Europa e Japão, ajudando a manter a relevância do personagem internacionalmente. Curiosidades. O filme marca a primeira tentativa de longa-metragem de Félix, quase 70 anos após sua criação. Apesar do fracasso comercial, ele consolidou a imagem do personagem para o público moderno, servindo de referência para a série psicodélica dos anos 90, The Twisted Tales of Felix the Cat. A colaboração de Dom Oriolo e Tibor Hernandes foi essencial para manter a essência de Félix, combinando tradição e experimentalismo visual. Após o sucesso no cinema e na TV, Félix se tornou uma das primeiras figuras animadas a ter merchandising massivo. Ela apareceu em brinquedos e pelúcias vendidos em todo o mundo, relógios, mochilas, jogos de tabuleiro e material escolar, especialmente nos anos 50 e 60. Comerciais de TV, muitas vezes usando a bolsa mágica como ferramenta cômica para demonstrar produtos. Félix também foi mascote de eventos e campanhas publicitárias, consolidando sua imagem como personagem multimídia e altamente comercializável, um precursor do marketing de personagens que hoje é padrão na indústria. Félix no Japão, um ícone cultural, 12-30 no Japão. Félix conquistou fãs desde os anos 20, quando os curtas animados chegaram ao país. Influenciou artistas japoneses, incluindo Osamu Tezuka, criador de Astro Boy, que usou o estilo de olhos grandes e expressivos inspirado em Félix. Décadas depois, o gato se tornou um ícone kawaii, com produtos de moda, lojas temáticas e aparições em eventos de cultura pop. A estética simples e expressiva de Félix se encaixou perfeitamente no gosto japonês por personagens fofos e universais, garantindo uma base de fãs sólida até hoje. Mesmo sendo um personagem estrangeiro, Félix é considerado um dos ícones animados mais queridos do Japão, ao lado de Mickey, Snoopy e Betty Boop. Mostrando que sua influência atravessa fronteiras e gerações, Félix não só foi pioneiro no cinema e TV, como também inspirou uma série de personagens ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Mickey Mouse, corpo preto, olhos grandes, sorriso travesso, Betty Boop. Estilo exagerado, expressão cômica e charme visual herdados da animação de Félix. Japão, Astro Boy. Olhos grandes e expressivos, inspiração direta de Félix. Irmão. O uso de gadgets e objetos mágicos remete à bolsa mágica do gato. Europa. Quadrinhos franceses e belgas criaram gatos e personagens com expressões surreais e humor nonsense, seguindo o estilo inventivo de Félix. Exemplo: Guy Luron, cachorro antropomórfico. Compartilha o estilo humorístico de tiras que Félix popularizou. Brasil. A presença nos livros de Monteiro Lobato e revistas infantis ajudou a influenciar a criação de personagens brasileiros cômicos e aventureiros nas décadas seguintes. Félix também inspirou merchandising e mascotes publicitários. Seu design simples, expressivo e universal permitiu que fosse adaptado em brinquedos, jogos, adesivos e até desfiles de moda, influenciando a estética de personagens globais. O impacto do gato Félix mostra que um personagem animado pode atravessar gerações, continentes e mídias, deixando marcas visíveis em cinema, quadrinhos, TV e cultura pop.
De um curta em preto e branco, em 1919, a ícone mundial da cultura pop. Félix o Gato atravessou séculos, gerações e continentes. Inspirou criadores como Walt Disney e Osamu Tezuka, conquistou fãs no Brasil, Japão e Europa e reinventou o conceito de personagem animado no merchandising e cultura pop. Ele não é apenas um gato preto com uma bolsa mágica. Félix é criatividade, ousadia e imaginação transformadas em forma animada. Mais de um século depois, seu sorriso travesso continua nos lembrando que a magia da animação é eterna e que antes de Mickey havia Félix. E enquanto houver histórias, desenhos e sonhos, Félix continuará vivo, um símbolo de que a imaginação não tem limites. No final dos anos 90. Quando desenhos infantis estavam ganhando versões fofinhas e voltadas ao público pré-escolar, o gato Félix também ganhou a sua. Nasceu Baby Félix and Friends, uma produção nipo-americana de 1999, feita em parceria entre Don Oriolo Studios e o estúdio japonês DreamWorks Animation Japan Hajix. A ideia era simples, mostrar Félix e seus amigos quando crianças, estudando, brincando e aprendendo lições morais e educativas, tudo com um humor leve e surreal do original. Os personagens principais, Baby Félix, o protagonista, curioso, brincalhão e sonhador, já com sua mini bolsa mágica. Baby Kitty doce e inteligente, lembra Minnie ou Hello Kitty? Skippy, o amigo atleta e energético. Mimi, Margo e Tati, amigos que completam o grupo de aventureiros mirins. Cada episódio mostrava pequenas aventuras e dilemas infantis, sempre resolvidos com imaginação, criatividade e amizade, uma herança direta do espírito do Félix original. Produção e estilo. A série teve 65 episódios curtos de cerca de 10 minutos, exibidos inicialmente no Japão e em alguns países da Europa e América Latina. O design foi totalmente influenciado pela estética kawaii japonesa, com traços suaves, olhos grandes e expressões exageradas, apesar de direcionado ao público infantil. Baby Félix manteve algumas referências ao universo original, a bolsa mágica, o humor visual, e até o vilão professor em versão mini. A trilha sonora era pop e otimista, seguindo o padrão dos animes do período. Recepção e legado do Baby Félix and Friends. Não fez tanto sucesso no ocidente, mas teve boa repercussão no Japão, onde o personagem já era cultuado há décadas. O desenho foi exibido em canais como TV Tóquio e NHK Educational, e gerou brinquedos, roupas e materiais escolares, reforçando o vínculo do gato com a cultura kawaii. Com o tempo, a série ganhou status de curiosidade histórica, representando mais uma tentativa de modernizar Félix e apresentar o personagem em uma nova geração. Hoje, Baby Félix é lembrado como um elo entre o Félix clássico e o Félix moderno, provando que mesmo depois de 80 anos, o personagem ainda podia se reinventar. Por hoje é só, até a próxima se não for antes. Gostou da matéria? Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e hypar. Estamos começando a crescer? E você poderá dizer que nos curtia antes de sermos modinha?